A gente começa explicando como ficou a terceira versão do projeto antifacção apresentada em 4 dias. Terceira versão em 4 dias. Depois de um meio recuo ontem, o relator Guilherme Derrite fez hoje um recuo completo ao desembarcar da ideia de mexer na lei antiterrorismo. Além disso, o novo relatório preserva totalmente as atribuições da Polícia Federal, um ponto que vinha gerando muitas críticas. Vamos então ao que ficou nesse texto. Ele tipifica crimes que normalmente são cometidos por facções, mas que não estavam especificados no Código Penal. É o caso de domínio de território, é o caso também de ataques a serviços públicos essenciais e dos mega assaltos que ficaram conhecidos como o novo cangaço, que quando os criminosos atacam cidades inteiras, especialmente no interior do país. O financiamento de facções também passa a ser enquadrado. A proposta aumenta apenas desses crimes associados às facções. Elas passam a ir de 20 a 40 anos de prisão, podendo chegar até a 65 anos no caso das lideranças das facções. Outro ponto que merece destaque é como se dá a execução dessas penas. No caso dos chefes, se dará obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima. A proposta também aumenta o tempo mínimo para a progressão de regime, que pode chegar até 85% da pena antes de ir para a progressão, no caso dos mais graves. O saldo do dia é que o texto voltou a ficar mais parecido com a versão originalmente proposta pelo governo, antes de o presidente da Câmara entregar a relatoria ao deputado Derrite, que assumiu a tarefa vindo diretamente da Secretaria de Segurança do governo de Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. Ao vivo de Brasília, a Heloísa Torres explica como os ponteiros acabaram se acertando, pelo menos por enquanto. Boa noite, Elô. Oi, Renata, boa noite para você também e para todos. Como você disse, o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas, retirou os pontos que o governo e juristas consideravam mais problemáticos. O relator desistiu de mudar a lei antiterrorismo e manteve a competência da Polícia Federal nas investigações contra o crime organizado. Bem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, que intermediou todas as negociações do relator com o governo, manteve a votação por enquanto do projeto para amanhã. Bem, apesar dos textos de Derrite do governo terem se reaproximado no conteúdo, continua a briga política para saber quem é o pai dessa criança. Bom, partidos governistas disseram que foi um recuo. Já Derrite disse que as novas mudanças fazem parte da estratégia para garantir a aprovação da matéria e que o relatório corrige erros que, segundo ele, estavam no projeto original do governo. Vamos agora ver mais detalhes desse texto. A nova lei passa a se chamar Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Crimes de facções que atentam contra a segurança coletiva, como domínio de território e uso de armas restritas, passam a ser hediondos, sem direito à anistia ou indulto. E fica mantida a competência da Polícia Federal como é hoje, sendo ela uma das responsáveis pela investigação de organizações criminosas, sem condicionar a um pedido do governador, como estava na primeira versão, e sem necessidade de comunicação prévia das autoridades do Estado, como previsto na segunda versão. O texto ainda manteve os principais trechos da proposta do governo, como a criação de um banco de dados nacional de facções criminosas, mas incluindo também bancos de dados estaduais. O texto também permite que conversas de integrantes de facções presos com advogados possam ser monitoradas com autorização judicial. Também prevê a criação de empresas fictícias para se infiltrarem nas organizações, além de permitir a infiltração ou permanência encoberta de delatores na organização criminosa. Esse novo marco legal, esse marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai garantir um encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil quando se fala em impunidade, em reincidência.
Bem, essa nova versão veio depois de muitas críticas sobre a versão apresentada ontem, que a gente mostrou aqui no JG assim que saiu. E a gente, inclusive, adiantou aqui a posição do diretor-geral da Polícia Federal. Na visão dele, o texto anterior restringia a atuação da PF. Hoje, o relator disse que essa nunca foi a intenção e que a mudança foi para evitar esse tipo de interpretação. Vamos ver agora como foi esse debate ao longo do dia. De tarde, em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reiterou a preocupação com o esvaziamento da Polícia Federal. Isso inibe a integração e a cooperação da Polícia Federal com os entes federados. Isso traz o embaraço judicial, o questionamento de competências, de foro, de prerrogativas, enfim, toda a sorte de dificuldades para o sistema. No início da noite, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o relator, Guilherme Derrite, anunciaram a terceira versão do projeto. Não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Derrite atribuiu as críticas ao texto anterior a equívocos de interpretação. Abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Está garantido o papel da Polícia Federal e, mais do que garantido, nós estamos estimulando, com a criação dos bancos estaduais e do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, a real integração. O jurista Gustavo Sampaio afirmou que as mudanças anunciadas pelo relator corrigem vícios e garantem a cooperação entre as forças de segurança no combate ao crime organizado. Melhorou bastante. Eram problemas que, inclusive, ensejariam a inconstitucionalidade do texto da lei, acaso o projeto fosse aprovado. E se houvesse a manutenção no projeto de elementos que diminuem as atribuições constitucionalmente confiadas à Polícia Federal, isso certamente levaria mais tarde o Supremo Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade da lei. Fica preservada a boa relação cooperativa entre a União Federal e os Estados-membros da Federação no combate ao crime organizado. Elô, há pouco você lembrava para a gente o festival de críticas recebidas pelas duas versões anteriores do projeto. Então eu te peço que agora conte para a gente como é que essa terceira versão foi recebida na casa. Olha, Renata, o relator Guilherme Derrite disse que ainda vai conversar com os partidos ao longo do dia de amanhã para chegar ao plenário com aceitação da maioria. Lembrando que novas alterações no texto ainda podem ser feitas no plenário da Câmara. Parte da oposição não gostou muito das mudanças, mas está topando votar o texto amanhã. O governo recebeu bem as mudanças, mas ainda quer um pouquinho mais de ajuste no texto. Vamos ouvir. O PL, que insistia na equiparação com a lei antiterrorismo, concordou com a alteração feita pelo relator. Inicialmente, nós da oposição queríamos que as facções criminosas de caráter interestadual fossem classificadas como grupos terroristas. Mas o relator, e ele tem o entendimento dele, achou que para que o texto, enfim, o relatório caminhasse e andasse com a celeridade que o processo exige, ele achou melhor tirar e nós concordamos. Afinal de contas, nós queremos sim achar instrumentos e ferramentas para enfrentarmos com toda a responsabilidade e seriedade as facções criminosas. O PT comemorou as mudanças, mas diz que ainda são necessários ajustes antes de levar o texto para votação. Houve uma mobilização muito grande da sociedade. As pessoas dizendo, não aceitamos que tirem competência da Polícia Federal. Nesse sentido, eles foram forçados a um grande recuo. Reconquistamos as atribuições da Polícia Federal, também reconheceram que não era terrorismo e criaram um novo tipo penal. Comemoramos essa vitória, eles recuaram, mas agora é hora de conversar com o ministro Lewandowski,
acertar outros pontos do debate para ajustar ainda mais o texto.